Graça e paz, amados. Uma excelente semana para você. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Espero que o seu coração esteja abençoado também, como uma terra fértil, né? Pronto para receber um pouco mais da palavra de Deus. E queremos pedir a sua licença para entrar na sua casa agora, você que está nos assistindo em alguma parte desse nosso imenso Brasil e até, por que não, também dizer do mundo, né? Pessoas que nos acompanham de várias partes do planeta. Internet, esse potencial enorme de conectar pessoas. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela vida daqueles que têm nos acompanhado, têm estado conosco a cada semana. Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso AbaCast, com conteúdos sempre maravilhosos para edificar a sua alma e o seu coração. Não esqueça de, antes de qualquer coisa, dá o seu joinha aí no nosso canal, também se inscrever se você ainda não é inscrito, e o melhor de tudo é compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você ama e que você sabe que pode ser realmente alcançado e abençoado por tudo que nós temos trazido aqui, tá bom? Então faça isso, Deus abençoe. Quero já chamar os meus companheiros de bancada aqui, nosso querido Naldo e o Ítalo, para mais um bate-papo abençoado para edificar as vidas, amém? Amém. Hoje, mais uma vez, como o senhor falou, né, vai ser algo extraordinário, né? Temas edificantes, né, pastor? Amém. Que vai transformar a vida de muita gente. Essa é a nossa convicção. Isso aí. Agradeço mais uma vez estar aqui, né, compondo essa mesa, e eu sei que Deus vai transbordar em nossas vidas, né? Porque o intuito é esse, né? Agregar nas famílias, trazer uma verdade bíblica, né, libertadora, e eu sei que as pessoas que vão estar assistindo, elas vão ter a oportunidade, né, de serem, por Deus, assim, tocadas, posso dizer assim. Mas é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez. Que bênção, que bênção. E é muito bom poder saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando e sendo muito edificado. Por esses dias nós conversávamos sobre a cultura do eu, né? O culto ao eu, isso que está tão latente hoje na vida das pessoas, a preocupação exacerbada com aquilo que não é, de fato, o foco principal, né? Mas o mundo hoje está, né, o que nos rodeia hoje, toda a questão midiática, todos os pontos que estão se levantando para balizar os relacionamentos interpessoais, estão levando a essa cultura ou a esse culto ao eu exacerbado. E é isso que a gente quer conversar hoje. Escolhemos um tema bem propício, né? Altares de carne. Né? Olha aí. E nós não queremos falar apenas de uma coisa só, queremos dar uma panorâmica, né? Lógico que o nosso tempo é bem escasso aqui, mas na verdade, a gente quer levar você a refletir mais sobre isso, a pensar um pouco, porque talvez você esteja desenvolvendo um comportamento, né? E isso é muitas vezes é imperceptível para nós, né? Você está muitas vezes desenvolvendo um comportamento que está, ao invés de te engajar e te envolver mais com as pessoas, está, na verdade, te isolando, né? E aí você começa apenas a ficar cercado por aqueles que estão por conveniência ao seu lado e não porque, de fato, te amam. Então é bom você refletir sobre isso, e eu tenho certeza que, durante a nossa conversa aqui, você vai perceber quais são os pontos, né? Talvez você esteja por excesso de informação ou um bombardeio exagerado de informação, você esteja começando a abrir mão de coisas e princípios que você não deveria abrir mão. E aí nós vamos trazer, né, puxar essa rédea, balizar na palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz, né? Porque essa é a verdade. Para nós, como cristãos, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Né? Mas claro que existem pessoas que interpretam ao seu bel prazer, interpretam como querem. Já existem pessoas até que querem mudar
o contexto da Bíblia, né? Acham até que precisa passar por um download, por uma atualização. Então vamos conversar sobre isso, né? Vamos ver se realmente a Bíblia dá brecha para isso, né, Naldo? Vamos ver se realmente ela está desatualizada ou é a gente que quer, né, do nosso jeito. Sentimentos egoístas, Isso. a moldar essa palavra à nossa vida, né? Perfeitamente. Moldar ela. Né? Porque uma coisa é certa, a própria palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então, não é o nosso coração, o nosso sentimento humano que tem que nos balizar. Tá certo? É a palavra de Deus. Então, o que ela disse, está dito. Mesmo que para nós seja difícil de colocar em prática, seja complicado, né, querermos entender. Mas o Espírito Santo que foi nos dado como penhor está aí, à disposição para te esclarecer. Agora, claro que para que o Espírito Santo te esclareça, você precisa desenvolver um relacionamento com ele. Você precisa tornar-se amigo dele, né? Então, é sobre isso que nós queremos falar hoje. Altar de carne. Altares de carne. Altares de carne. Então, Naldo, você vai ler o texto para nós aí e vamos conversar sobre isso. Hoje a temática nossa, né, ela também nasceu de um texto conhecido, muito conhecido, que está lá em Romanos capítulo 1, né, do versículo 18 em seguida. Mas antes de fazermos essa leitura, quando o senhor fala, pastor Clécio, sobre a adoração ao eu, isso entra no campo da idolatria, né? Isso já entra no campo da idolatria. E às vezes, quando se fala de idolatria, as pessoas comumente também interpretam só com a questão das imagens de escultura. E às vezes há hábitos, há comportamentos, há posicionamentos nossos que são idólatras. E muitas vezes caracteriza a idolatria. Então, antes de fazer a leitura, eu só queria fazer trazer a definição do que é idolatria, né? Perfeito. Do que está no dicionário, né? Idolatria é culto prestado a ídolos, amor ou paixão exagerada e excessiva. Então, o que é idolatria? Não é só cultuar a outros deuses ou uma divindade, mas sim também um amor exagerado. Né? A outras pessoas, que foge do controle, né? A outras pessoas e até a si próprio. Então, muitas vezes nós estamos com comportamentos idólatras e não fazíamos não tínhamos essa percepção porque não tínhamos o entendimento real do que é idolatria. E hoje nós, no final dessa mesa, queremos deixar aqui, né, as pessoas esclarecidas quanto a essas Amém. informações. Então vamos para a leitura bíblica, né? É o texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração,
para a degradação de seus próprios corpos entre si. Então, a leitura fica até aqui. Deixo a sugestão para você que nos assiste, seguir essa leitura até o versículo 32, né, que vai falar de algo que também vamos tratar aqui, mas a gente fica até aqui. Então, dentro do apanhado que fazemos em cima dessas verdades, o entendimento que nos traz aqui a palavra de Deus é que Deus sempre se revelou às pessoas. Ele, como criador de todas as coisas, ele sempre se revelou. A criação manifesta a sua glória. Mas as pessoas, ainda assim, começaram a adorar a si mesmo, né? E aí iniciou-se a idolatria, né? Então, dentro dessa idolatria, como sentença, Deus os deixou à vontade, né? E eu costumo dizer que quando nós não temos limite, aonde é que vamos parar, né? Quando não se tem limite. Então, a lei, ela existe para dar limite, para preservar os bons, né? E ela dá limite que serve como preservação. Quando infringe lei, torna-se pecado. Infringindo lei, você anda ao seu próprio controle, né? Então, nesse momento de mesa, nós possamos hoje trazer o entendimento. Então, o primeiro que eu queria começar aqui sobre pastor Clécio e irmão Ítalo, seria sobre os versículos 23 e 24, né, desse texto que lemos, que é a idolatria a pessoas, né? A idolatria a pessoas. Nós queremos, às vezes, suprir nossas carências, nossas necessidades, e não buscamos na fonte correta. A gente conversava isso antes de iniciarmos aqui, né? Tínhamos um breve bate-papo. E aí, por buscar, né, essa paz de espírito, às vezes a gente bebe em muitas fontes, menos na fonte da vida, que é a palavra de Deus. E dentro desse caminhar, dessa busca incessante por paz, por segurança, às vezes por carências não supridas, de uma deformidade numa família, aí nós encontramos em pessoas, essa pessoa que possa ser um suporte. Mas quando nós não temos um coração exercitado na palavra, corremos o risco de idolatrar essa pessoa. Então, muitos acreditam que os problemas, né, eu anotei aqui, ó, muitos acreditam não ter problemas com a idolatria por não possuírem nenhum ídolo feito por mãos humanas em casa, porém colocam pessoas no lugar de Deus, endeusando-as, né? As carências afetivas, as dificuldades de relacionamento que você possa ter tido no seu histórico, né? E aí você encontra num relacionamento com um parceiro ou uma parceira, né? A princípio, porque nós costumamos muito falar sobre isso, né? A Bíblia nos ensina que ferro afia ferro. Relacionamento não é só, né, de acertos, tem erros, né? Tem conflitos. E aí, quando a pessoa nutre no seu coração que aquela outra pessoa ali, ela lhe completa 100%, eu estou falando aqui do extremo, do excesso, né? Pessoas nos completam, mas 100% só Deus. Isso. Na verdade, a palavra dele nos ensina. Então, quando essa pessoa tem essas pessoas como 100% de suprimento das suas carências, ela vai começar a idolatrar. E é o que nós costumamos dizer, né? Que Deus é do tamanho do vazio que a pessoa sente na sua alma. Sim. Existe um espaço na vida do ser humano que só Deus pode preencher. Isso é um fato. Agora, uma coisa é certa, e nós não podemos deixar de colocar aqui. Tudo isso que o Naldo acabou de dizer aí, ou começou a dizer, né, que a nossa conversa está só começando, é fruto de um coração insensato. Isso. É? Perfeitamente. É fruto de um coração despreparado. Tá certo? E claro, o coração dará respostas, certo? Ou ele produzirá frutos pelo qual ele foi estimulado. Isso. Podemos dizer que o coração é a central, né? Sim. Porque a Bíblia diz que
A boca fala do que o coração está cheio. Então, através dos meus olhos e ouvidos, a informação entra, ou o desejo entra, seja lá o que for, né? Entra, processa-se em minha mente, desce ao coração. Esse é o processo que a Bíblia nos ensina. E ali no coração é feito todo o processo, né, de alimentação daquele desejo, né, daquele sentimento. E aquilo, se você permite, ele cresce. Se você não permite, ele se enfraquece. Por isso que a palavra de Deus é tão poderosa, e o próprio Jesus, em João 8,32, declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque à medida que você preenche o seu coração com a verdade de Deus, a sensatez começa a balizar as suas ações, reações, pensamentos. Começa a te dar um crivo do que você deve, ou da forma que você deve organizar os seus pensamentos. Quem é a pessoa certa para que eu tenha uma amizade, um relacionamento? E muitas vezes, amados, se nós não tivermos o cuidado de observar, primeiro que o ser humano, ele é altamente adaptável, né? Isso. O ser humano tem essa capacidade de adaptação fenomenal. Tá certo? Pode estar certo que nós temos aqui um clima tropical, na maioria do ano, muito quente. Isso é só um exemplo que eu quero dar. Mas se de repente você precisar sobreviver na Finlândia, que é um país gelado, e que por mais da metade do ano muitas vezes não vê o brilho do sol, você com certeza vai sofrer um pouco. Em alguns meses, alguns dias você vai sofrer um pouco, mas daqui a pouco você consegue se adaptar àquela realidade. E você passa a viver conforme aquela realidade. Então, o ser humano tem essa capacidade fenomenal de adaptação. E, claro, o inimigo das nossas almas, que é detentor também, né, dessas informações, ele não é onisciente, porque isso é um atributo que só pertence a Deus. Tá certo? Ele não tem o poder de ler nosso pensamento, mas ele vai avaliando o nosso comportamento, para onde nós mais nos inclinamos. E aí ele vai traçando um plano para tentar nos ludibriar. E aí é nessa brecha que eu acredito que entra aquilo que Naldo colocou aí. O coração passa a se alimentar dessas coisas que o inimigo oferece, gerando essa insensatez, né? E claro, muitas pessoas não querem, muitas vezes, não tem paciência de ouvir um conteúdo como esse, ou um conteúdo, muitos outros conteúdos melhores que tem, né? Principalmente no campo da internet, que é um campo tão aberto para as ideias, onde as pessoas podem se expressar. A internet tem dado voz a muita gente, gente boa e gente má. Isso é um fato. Mas quem é que escolhe o conteúdo que eu vou colocar para dentro de mim? Nós. Sou eu. E isso já entra, Naldo, nesse campo. Por quê? Porque muitas vezes eu não quero algo que venha agredir o que eu tenho como verdade. Mas o que eu tenho como verdade, de fato, é o certo? É o certo. Essa é a pergunta que não quer calar, né, Ito? Porque assim, pegando um gancho no que vocês falaram, né? Essa lacuna, esse espaço que existe no coração das pessoas, né, para colocarem outros ou objetos, né, no lugar de Deus, porque a idolatria acontece quando você tira Deus e coloca algo para tentar, né? Tentar substituir. Isso nunca vai acontecer. Quando isso acontece, Naldo, e tem muitas pessoas que nem sabem que estão fazendo isso. Perfeitamente. Nem sabem, estão pecando inconscientes, vamos colocar assim, mas estão pecando. Né? Por isso a importância de... mas esse inconsciente é importante dizer. É um inconsciente que, na verdade, os frutos vão ser gerados. Sim. E esses frutos vão denunciando. Vão denunciando. Tá? Às vezes, mestre, inicialmente você não tem essa percepção. Isso. Porque você pensa que é uma coisa natural. Pode ser um filho. Está tão envolvido, né? Que... Isso, Isso, não é meu perfeitamente. Filho, eu amo. Deixa só abrir, segura aí, só abrir
uma questão que é onde eu acho, Naldo, lá no texto, no que você leu, versículo 24, quando diz assim, ó, Deus os entregou. Isso. Rapaz, isso é tremendo. Perfeitamente. Isso aqui literalmente é Deus abrir mão. Dizer, ó, siga o curso do seu coração. Do seu coração. E olha que existem exemplos na Bíblia, Ítalo e Naldo, terríveis. Depois que Deus abre mão da pessoa, o que essa pessoa colhe não é. Legal. E aí não adianta você... mas a culpa é de A e de B, não. Foram escolhas que você mesmo fez, seguindo e obedecendo o curso do seu próprio coração. E aí a peça-chave de todo esse diálogo nosso, né? Que é justamente você começa a construir altares. Porque o vazio está aí, você tem que preencher de alguma forma. Aí você vai construindo altares. E toda essa adoração está sendo ao seu eu, né? A sua ansiedade, ao seu prazer, ao seu desejo. Porque algo mais para frente, mas vamos deixar Ítalo concluir aí, seguir o raciocínio dele. A gente vai fazer leitura do versículo 26 e 27 depois, tá, né? certo. Mas continue aí, Ítalo. Não, eu ia chegar justamente a isso que o pastor falou, né? Me antecipei por aqui, né? Não, é um só espírito, né? Aí a gente está conectado, né? Estamos conectados. Aí, por conta desse desejo, inicialmente, tá, pessoal? Inicialmente, que você não percebe, mas ele está. E chega uma hora que você vai percebendo os frutos, pastor, como o senhor falou mais à frente, só que você já está tão habituado, você começa a tornar uma pessoa insensível. Ou seja, já não dói mais. E quando você chega a esse estágio, aí é onde mora o perigo, pastor. Porque pela persistência da insensibilidade, Perfeito. Deus pode entregar você aos seus próprios desejos. Aí, se chegar a esse ponto, que o Senhor nos ajude, ter misericórdia em nossas vidas, né? E de você também que está assistindo, e que se atente. Isso é muito sério, hein? Porque isso, eu citei um filho, mas isso pode ser bens materiais, isso pode ser algo físico, né? Tem muitas coisas que podem tentar preencher o teu coração. O diabo pode tentar te enganar e tentar substituir o lugar de Deus. E é perigoso. Porque isso a gente estava falando aqui nos bastidores que aconteceu com Abraão. Por um curto período. Né? Abraão nasce o Isaac. A Bíblia vai dizer que quando Isaac desmamou, Abraão deu uma festa. E Abraão, todas as vezes que tinha uma conquista, ele não dava festa, ele levantava altar. E você trouxe algo à minha memória agora interessante sobre Abraão, que depois se transformou no pai da fé. Veja que a cronologia diz o seguinte ali. Abraão sempre foi esse cara que ofertou a Deus e deu sempre a primazia. Porque o que é dar a primazia? É colocar aquilo em primeiro lugar. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, então para Deus tem que ser a minha primazia. Deus tem que ter a primazia do meu tempo. Deus tem que ter a primazia da minha adoração, né? Deus tem que ter a primazia de tudo na minha vida. Se eu entendo que Ele é o meu Senhor absoluto, supremo, né? Que eu sou um súdito dele, então Ele tem que ser a minha primazia. Ele tem que ter a minha primazia. Então, Abraão, ao receber Isaac, né, a promessa de Deus, Abraão se encantou com o menino. Ele foi perdendo foi se envolvendo de tal maneira com o presente que ganhou do próprio Deus, que chegou um momento que Abraão, nasceu o menino desmamou, agora eu preciso dar um banquete, uma festa. Então eu vou dar uma festa a quem? E aí a Bíblia diz que ele deu uma festa para Isaac. Isso é muito forte. Ele fez um banquete para Isaac. E aí, se você observar lá o texto, se me fala a memória, Gênesis 23, de 23 a 25 ali, ele dá um banquete
para o filho, oferece esse banquete ao filho Isaac. E aí você veja que depois que isso acontece, aí Deus entra em cena para dizer a Abraão agora, devolva o menino para mim. É onde chega o sacrifício, né? Devolva. A prova dele. E aí você entende que o que é que Deus queria ensinar para Abraão? Abraão, nem esse menino e nem nada mais na sua vida pode ocupar o meu lugar na tua vida. Isso. Devolva o menino, suba lá no Moriá e sacrifique ele. Isso. E isso vem também, pastor, isso nos dá uma vertente para quê? Aquelas pessoas que estão desejando algo tanto, orando, Senhor, me dê, me ajude, faça aqui. E talvez, pastor, Deus não conceda porque sabe que vai ocupar o lugar dele. Perfeitamente. E muitas vezes concede para mostrar à própria pessoa onde está o coração dela. Isso. Sim. Porque tem muitas dezenas, centenas de pessoas que vão estar nos vendo e ouvindo, que pode dizer, sim, tá bom. Aí ele não vai dar, porque sabe que você vai se desviar ou vai perder o propósito, vai sair do propósito. E aqueles que recebem? Os que recebem, provavelmente, se você recebeu e está distante, mas isso que você recebeu está te distanciando de Deus, aí está o altar de carne. Isso. Substituindo o lugar de Deus na tua vida e muito provavelmente. E aí cabe a você que está nos acompanhando se autoavaliar. O que é que o apóstolo Paulo diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso. Porque nós não estamos aqui no papel de julgador de ninguém. Não. Nós estamos aqui apenas abrindo o leque, assim, ó. Dizendo assim, ó, preste atenção nisso aqui. Não está escrito, né? Dá uma olhada nessa questão aqui. Raciocine. Medite sobre isso aqui. É uma obrigação sua fazer isso. Nós vamos trazendo aqui, mostrando, né? Isso. E a pessoa que está nos acompanhando cabe a ela agora queimar um pouco os neurônios, né? Pensar, raciocinar, meu Deus, o que eu tenho, o que eu estou fazendo, isso. A pessoa que eu trouxe para a minha vida, as coisas que eu estou agregando à minha vida, estão me aproximando mais de Deus, estão me potencializando e me impulsionando a cumprir o propósito de Deus para a minha vida, ou estão me afastando dessas coisas? Isso. Essa avaliação, cada um de nós temos que fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso. Abraão tinha a opção ou não tinha de não ir para o Moriá? Tinha. Outra pergunta. Obediência, 99% de obediência é obediência? Não. Para Deus, Ele quer o 100%. Isso. Ou é ou não é. A Bíblia não dá vazão para outra coisa. Isso. Por isso que é tão complicado para quem quer assumir um posicionamento. E, claro, sempre você vai atrair pessoas. É impressionante isso. Por isso que surgiram tantas minorias no mundo. Por isso que existem tantos deuses no mundo. Tantos deuses. Por isso que existem tantas etnias no mundo, isso. Tantas culturas no mundo. É extremamente complexo, meu amigo. Isso. Ora, para conseguir um pouco de organização, 12 tribos se formaram do mesmo povo chamado povo de Deus. Era 12 cabeças diferentes que lideravam, meu amigo. Está entendendo? Por isso que quando Jesus veio, para ele poder fechar a conta e passar a régua, Naldo, ele teve que ser a expressão máxima do amor. Do amor, isso. Boa colocação aí. Será que eu já não estou indo muito da frente, não? Não, mas é isso mesmo. Porque é o amor que vai equalizar tudo, né? Que vai... Mas vamos falar depois, né? Acho que no fechamento é que cabe essa questão, né? Mas o senhor está indo no caminho certo que a gente... Glória a Deus. A gente está ainda, concordamos aqui, que a gente estamos falando aqui da dependência emocional, né? Quando a dependência emocional nos leva a idolatrar pessoas. Estamos falando só nesse ponto até agora, né? Isso. Idolatrar um filho, idolatrar um pai, uma mãe, idolatrar, né? Pessoas que suprem a nossa necessidade. Então, vamos criando altares conforme a dependência do nosso coração, não é assim? Sim. E a gente vai caminhando e Deus vai permitindo. Por quê? Porque Deus nos já está revelado
Se a Bíblia nos ensina que a criação o revela. A Bíblia é a revelação de Deus, né? Isso. Hoje a palavra de Deus é a revelação plena. Aleluia. Né? Antigamente, Deus falava aos homens através dos seus profetas. Hoje, Ele tem falado através do seu Filho. Hebreus capítulo 1, se eu não estou enganado. Então, nós temos hoje a expressão exata do que é amor. Lembrando que Jesus encarnou e viveu entre nós. E viveu entre nós. Então, é possível viver uma vida de obediência, reverência, temor e adoração a Deus nessa vida, porque Jesus fez isso. Fez isso. Ele é a nossa expressão. Né? Exatamente. Então, assim, não é nada errado admirar pessoas. Isso aí. Não é pecado. Admiração não é adoração. Não é adoração. Não admiração não é idolatria. Exatamente. Muito bem colocado. Parte da dependência. Aí já muda. Sem meu filho, o que será da minha vida? Olha só. Sem o meu marido, o que será de mim? Olha aí. Sem muda, né? a minha esposa, o que será da minha vida? Aí não é uma admiração, né? Aí já tornou-se uma dependência. Dependência. E a Bíblia é clara que nós temos que depender em tudo de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Né? A Bíblia diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou. Em toda a palavra, Ele demonstra o seu amor para a sua criação. Ele é pai. Agora, o filho, muitas vezes, não quer andar na dependência do pai, na cobertura do pai. Temos o exemplo quando Jesus vai falar com Israel, repreender Israel, a parábola do filho pródigo. De um filho que tinha de tudo e diz, me dê minha herdade, me dê minha parte, que eu quero seguir o curso do meu coração. Seguir o curso do meu coração. Né? Então, ali é uma expressão, o resultado final, né? As consequências que tiveram daquele jovem. Então, mas o que nos chama a atenção é que quando ele volta, o pai está lá. Né? Então, o pai sempre está de volta, sempre está à espera do filho. Eu não sei aonde você tem ido, eu não sei qual a dependência, em quem você tem colocado sua confiança, né? Quais as pessoas que você tem dito, você tem declarado, sem essa pessoa na minha vida, eu não vivo. Não. Você não pode viver sem Deus. Isso, exatamente. Então, perfeito. Admirar pessoas, podemos. Agora, criar uma paixão excessiva leva-nos ao caminho da idolatria. Outro ponto que nós podemos falar é sobre o que estamos vivenciando nesse momento, que é... Maldo, e quando é que eu sei que eu estou idolatrando? Quando é que eu sei que eu estou idolatrando? É quando eu pego essa pessoa, como estamos falando agora de pessoas, né? Isso. E coloco ela exatamente no lugar de Deus. Isso aí. Aí é idolatria. Sim. Perfeitamente. Né? Eu não consigo viver sem essa pessoa. E isso é colocar no lugar de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é plena. Ela nos instrui a viver um bom relacionamento. Ela prepara o ambiente para nós nos relacionarmos bem com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os patrões. Todo o ambiente Deus preparou na sua palavra para que vivêssemos. Então, quando eu digo assim, eu não consigo viver sem essa pessoa, mas eu quero que você entenda que quem criou esta pessoa foi o próprio Deus. E é Ele que sonda os corações, Ele que sonda o coração dela e o seu. Então, nós precisamos só reorganizar a ótica para onde nós estamos colocando a nossa visão de dependência. Né? Eu não sei se o seu relacionamento foi, se sua vida na sua infância foi conflituosa, né? Se você vem de um relacionamento de pais separados, né? Se você vem de um relacionamento abusivo, de pais dependentes químicos que abusavam, mas eu quero dizer a você que sem pessoas você pode até viver, agora sem Deus não. Aleluia. Deus é o que restaura a nossa alma. Deus é o que restaura o nosso coração. Deus é que amplia a nossa visão de vida. Primeiro do que tudo, Ele vai entender. E quando nós entendemos a palavra de Deus, nós entendemos o que é o genuíno
amor. Perfeito. E interessante que o outro ponto que, ainda sobre altares de carne, que podíamos ver aqui rápido, é sobre o narcisismo, né? E essa palavra você possa não ter nunca ouvido falar sobre narcisismo, né? Mas eu trouxe aqui, ó, segundo a mitologia grega, Narciso era tão belo, na mitologia grega, tá? Era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Ele olha sua face na água e se apaixona por ele mesmo. Morreu de fome e sede à beira da fonte da água, onde via sua imagem refletida. O mito nos ensina que o excesso de vaidade e falta de empatia pelos outros podem ser prejudiciais. E o narcisismo é algo danoso, por quê? Porque também existem relacionamentos nessa proporção, em que a pessoa, por tanto se auto-adorar, se auto-endeusar, percebe-se nas outras uma carência por ela e começa a escravizar as pessoas. Aí é onde entra a manipulação. A manipulação, pastor. Que isso é terrível. Título, onde nasce o relacionamento abusivo. Isso. Porque percebe-se a dependência. Percebe-se a dependência. E por esse sentimento narcisista que a própria pessoa tem, ela vai nutrindo, escravizando a outra. Hoje eu costumo dizer, e eu creio que os demais irmãos também, hoje eu entendo a proporção do que como eu amo meus filhos, eu amo a minha esposa, a partir do que Deus me ensinou. Então porque nem você vai depender desse sentimento e nem vai manipular esse sentimento para gerar neles também algo, uma dependência. Dependência da sua pessoa. Né? Perfeitamente. Aí vai se flagelando. E olha que isso é muito sério, viu, amados? Muito sério, porque nós vemos pessoas que chegam ao ápice do suicídio, que seria bom nós falarmos um pouco sobre isso, né? O que, na verdade, um suicida quer comunicar com a sua ação? Porque existem pessoas que partem para esse nível de tentar se aliviar dessa forma, elas vão ali muitas vezes até para tentar manipular uma situação e elas flertam com aquilo que na verdade elas não querem cometer o suicídio. Mas aí, como elas estão engodadas, elas estão envenenadas pelos próprios sentimentos, né? Ou por aquilo que os manipuladores estão provocando, né? Então, sabe-se lá, e não dá nem para enumerar aqui ou qualificar aqui qual seja, que são vários. Imagina você, uma pessoa que chega ao ápice de um suicídio, que não está passando os distúrbios, as lutas internas que essa pessoa não está passando. Isso, muitas vezes, só a eternidade vai poder responder. Né? Então, é muito complicado isso, porque quando a pessoa toma essa atitude, ou porque de fato quis, e aí pessoas que estudam isso, eu já tive uma aula com uma pessoa, há alguns anos atrás, que essa pessoa era chefe da emergência do hospital da restauração ali em Recife. Ele era uma pessoa cristã, ele é médico, chefe da emergência do hospital ali da restauração em Recife. Ele contou para nós. Começou a chegar suicídios ali, chegando, e ele começou a estudar sobre isso e ele passou para nós, ali numa palestra de mais ou menos 1h30, e ele foi estudando, né? Ele foi vendo, pegando cada caso e vendo como é que essa pessoa, encontraram como essa pessoa e tal, e ele começou a qualificar ali, a ver os tipos de suicidas e como eles foram ali tentar tirar a vida, e aí percebeu-se que alguns iam apenas tentando chamar a atenção de familiares ou de pessoas, só que aí, por estarem flertando com aquela situação, acabavam se suicidando sem querer. Olha aí. Veja. Isso. Outros que queriam realmente tirar a própria vida, iam e executavam e acabou. Isso. Então, são comportamentos que aí,
por não termos mais dados científicos e não termos, né, como está. Mas aí você pode aprofundar essa pesquisa, pode buscar isso. Tem muito material e vasto material, mas que você vá para esse tipo de ambiente e pesquisar isso no intuito de se libertar, talvez, de um sentimento que você esteja. Perfeitamente. Como o Naldo colocou aqui, possa ser que seja um sentimento narcisista. Isso. Né? Você está tão cheio do seu eu, tão cheio das suas verdades, você está tão convicto muitas vezes do que você quer, que você pode até chegar ao ápice de uma atitude como essa para tentar se livrar de algo que você acabou adquirindo pelas próprias decisões que você tomou na sua vida. Lembre-se disso. E aí o narcisismo manipulador, né, que é esse que, né, sente a necessidade de sempre estar sendo admirado, né? Ele começa a manipular, como bem falou. Também tem um outro lado, né, do excesso dessa vaidade, né? Anorexia. Hoje mesmo não pesquisei sobre, para a gente estar trazendo aqui, mas veio agora à mente, né, pastor? Pela busca da beleza, pela busca, né, da perfeição do corpo. Perde-se a perfeição e nem se percebe. E aí, tem uma imagem forte na internet que eu vejo uma menina só o couro e o osso, como diz na nossa região. E achando, né, que tem gordura no corpo. E no espelho ela se vendo gorda. É impressionante, né? Isso é idolatria, que levou-la ao fundo do poço, né? Então, as mulheres hoje, ou homens, né, que, claro, nós entendemos que hoje a saúde ela está em primeiro lugar e entendemos pela maneira com a qual saímos de uma vida rural na nossa região e hoje vivemos uma vida urbana, os hábitos mudaram, hoje se anda de moto, de carro, e aí o que é que acontece? As comidas, né? A maneira de comer, de sentar à mesa, então tudo isso também agregou o quê? Uma certa obesidade, né? Tem pessoas que são questões de saúde mesmo, tem outras que são pela gula, que já é outra situação que não cabe aqui agora. Mas o que eu quero dizer? A mídia apresenta um padrão hoje, né, de muitas vezes inatingível para muitas pessoas. Inatingível para as pessoas, né? Porque vive uma realidade, nós somos homens, mulheres que saímos de nossas casas para ganhar o pão, trabalhar, né? Passamos muitas vezes o dia todo sentado dentro de um escritório, não temos a oportunidade de tomar um banho de sol, né? Outros estão ali em ambientes pequenos, comprimidos de prédios, apartamentos que hoje nós, por viver uma vida urbana, vivemos em ambientes limitados, então, às vezes, nós sacrificamos o nosso dia a dia de uma caminhada, de tal, pela nossa correria. Então, isso acrescenta em quê? Numa má alimentação, numa dormida mal, aí você engorda. Mas hoje há um padrão que a mídia apresenta excessivo, em cima que posso dizer, afirmar, do narcisismo mesmo, da adoração ao eu, que o padrão aceitável, que é do corpo bem definido, que é de um peso bem pré-estabelecido, que as pessoas às vezes não alcançam. E são, a grande maioria não consegue alcançar. Geram depressão, né, Ítalo? Nas pessoas, geram frustrações nas pessoas. E isso não posso negar que é um Deus agindo aí, um Deus de D minúsculo, agindo na sociedade. Isso. Através de quê? Da beleza, do que é bonito, do que é aparente, do que, né? Tem que se estar perfeito em todas as apresentações. Tem pessoas que perdem a paz porque quando vai na frente do espelho, fez a maquiagem não ficou do jeito que queria, né? Às vezes não sai. Quer dizer, uma busca excessiva para se apresentar bem, se apresentar bonito, enquanto a beleza está no interior. Perfeitamente. Né? Então, isso aí é no altar também da adoração ao eu, né? O narcisismo, né? Como bem trouxe aqui dessa mitologia grega de um homem que se auto-adorou, que não deu espaço para se relacionar com outras pessoas. E nós fomos criados, né? A Bíblia diz que deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á uma mulher, e ambos serão uma só carne.
As paixões estão levando o homem a se distanciar de Deus ao ponto de hoje. Homem desejar homem, mulher desejar mulher. Isso, o que é que a Bíblia fala sobre isso que a gente disse no início? Entregue as suas próprias paixões. Entregue as suas próprias paixões, né? Entra o homossexualismo. Aqui não temos nada contra a pessoa, mas há princípios da palavra de Deus que são irrevogáveis. E isso tudo nasceu de onde? De uma adoração ao eu, de um desejo exacerbado, de um prazer, de uma busca constante. Porque a questão do ser humano mas Deus não me dá liberdade, então eu posso fazer o que eu quiser fazer. Mas a questão é se o que você decide fazer, de fato, é certo ser feito. Isso. Essa que é a questão. Deus não vai te impedir de tomar a decisão que você quiser, de seguir o rumo da sua vida ou o curso da vida que você quiser. Agora, pense que tudo isso vai gerar um resultado lá na frente. E aí, não podemos deixar de falar da eternidade. Da eternidade. Porque como servos de Deus, como cristãos, como homens que creem em Deus, nós não podemos deixar de falar na eternidade. Isso. O projeto de Deus de resgate, de restauração, de reconciliação é para que o homem esteja pronto para viver uma eternidade com Ele. Com Ele. Porque ao contrário do que muitos idólatras pensam, a vida não acaba quando você morrer partir dessa vida aqui. O idólatra quer seguir o curso do seu coração porque ele acha que tudo que ele tem para desfrutar está nessa vida. Eu tenho que usufruir, já que eu tenho o direito dessa vida, eu tenho que usufruir os prazeres dessa vida. Mas nós vivemos por uma perspectiva de eternidade. Amém. Está muito mais além do que o plano terreno, né? Perfeitamente. E por isso dizemos e declaramos e afirmamos e batemos o pé mesmo e o martelo e seja lá o que você quiser, de que a nossa adoração é única e exclusivamente ao Deus da Bíblia. Por quê? Porque sabemos que Ele é o único que pode nos dar essa vida eterna, nos dar essa recompensa eterna. Né? Então, que você que está nos vendo e ouvindo agora possa refletir sobre isso. Nós estamos com o nosso tempo já chegando ao final, já vamos daqui a pouquinho para as considerações finais, mas é importante que você saiba disso, né? E qual a mensagem principal que nós precisamos deixar para o seu coração nesse podcast? É que você reavalie e pense, pare um pouco e pense. As minhas decisões, o que eu tenho feito da minha vida, as pessoas pelas quais eu tenho me relacionado, a maneira como eu tenho gastado o meu dinheiro, a maneira que eu tenho investido nos relacionamentos, né? A maneira que eu tenho lidado com as coisas que estão chegando às minhas mãos, está me aproximando mais das pessoas de bem, das pessoas, está me aproximando mais de Deus ou está me afastando? Essa minha busca exagerada, né? Ou exacerbada por coisas, né? Ou por saciar o desejo somente da minha carne e do meu coração, está agregando à minha vida, está acrescentando coisas boas à minha vida, ou está me afastando desses propósitos? Isso. Né? Essa sua busca exagerada pela beleza, ou seja lá pelo que for, né? Leva-nos a pensar o quê? Não, eu quero ficar bonito ou bonita. Para quem? Isso. Se você não tem amigo. Para mostrar a quem? E é por isso que hoje está sendo extremamente danoso o relacionamento das pessoas com as redes sociais. 90% do que se compartilha não é o que de fato existe ou vive. Isso é um fato. Né? Geradores de conteúdo, muitas vezes apenas apresentam um personagem. Isso. E aí? É um padrão que tenta se estabelecer que às vezes é inatingível. Isso.
E aí, quando vem na contramão disso pessoas que mostram a realidade, que mostram a verdade, muitas vezes não tem o engajamento, o like, ou a visibilidade que deveria ter. Né? Porque parece até, Naldo, que as pessoas amam serem enganadas. Né? E aí o senhor me lembra de algo interessante, Ítalo, que é o termo sinceridade, né? Que do latim, a origem dessa palavra é sincera. Quer dizer, o que se apresentava antigamente nos teatros, né, grego-romano, aí eram com máscaras de cera. Por isso que essa palavra sinceridade, sem cera. Porque as máscaras de cera eram apresentadas pelos aqueles artistas para expressar alegria, aí colocava a máscara sorrindo, para expressar pânico, aí colocava a máscara de pânico, para expressar raiva, aí colocava a máscara de raiva, para expressar tristeza, aí colocava a máscara de tristeza. Nas redes sociais é um campo emoji, né? sem sinceridade. Por quê? Porque quando nós olhamos, muitos daqueles, bem observado, pastor, deixa eu encontrar a palavra aqui. Muitos desses, lá fora dos bastidores, vivem uma vida de autocondenação, autoflagelação. Isso. Né? Muitos com dificuldade de aceitação, muitos com dificuldade de compreensão para com o próximo. Muita gente. E aí só apresenta... Interessante que a gente não vê uma foto chorando. Ninguém posta uma foto chorando. A máscara de cera da tristeza, ninguém coloca. Só coloca a máscara da alegria, a máscara do prazer, a máscara do que é bom. Então é viver uma utopia, né? Isso. E a verdade não é isso. Na verdade, a Bíblia nos ensina que o choro... dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a Bíblia nos ensina, vai ter momento que você vai chorar. Vai ter momento de dificuldade. Vai ter momento que você vai rir. Vai ter momento de frustração. De frustração. Hoje nós vemos especialistas falando do mal, né, que as redes sociais têm trazido para as crianças e dizendo que por elas viverem tão ligadas no campo do prazer, no campo da êxtase, né, dessas imagens, ela não entra no campo da frustração. Antigamente a criança tinha esses picos, né? E essas variações, ela se frustrava. E a frustração é sadia para o nosso coração, para a nossa alma. Porque vem depois o quê? A superação, vem o crescimento para poder superar aquela frustração. E no campo hoje da mídia, das redes sociais, há preocupação de especialistas que as crianças elas não estão conseguindo variar seus sentimentos, os valores. Então, quão danoso é, né? E isso tudo eu não posso tirar do campo que estamos falando de altares de carne, né? No culto ao eu, do seu prazer, de buscar viver essa frenesi constante, né? E seria muito bom se a vida fosse um videogame, né? Era. Videogame, a gente tá ali e de repente o nosso herói ali, ou o brinquedinho ali, o bonequinho perde, daqui a pouco tá ele restaurado. Mais uma vida. Pronto, mais uma vida. Isso. Pronto para lutar de novo, pronto para fazer aquela ação de novo. Né? Seria muito bom se a vida fosse assim. Seria muito bom se na hora que nós levássemos um trupicão, uma queda, levássemos um desacerto ou uma frustração, rapidamente se recuperasse, já tivesse pronto para uma... Mas não é essa a realidade. Então, trazendo você a realidade, raciocine, pense direitinho. Como é que você está encaminhando aí a sua vida, né? Quais são as decisões que você tem tomado? E é importante que você não esqueça que outras pessoas estão no barco da sua vida também. Amém. Isso é muito importante. Jonas, quando foi para aquele barco, ele não mediu essas consequências. Ele foi insensato. Quando, fugindo do propósito de Deus, entrou naquele barco para Tarsis. Constrangimento que Jonas não provocou ali. Isso. A Bíblia diz que pessoas perderam bens. O barco quase chegou a naufragar. Houveram perdas irreparáveis ali. Porque as bagagens e tudo que as pessoas precisaram lançar ao mar eram irrecuperáveis. Isso. Então, amado, pense um pouco sobre o curso da sua vida.
Você está vivendo de forma sensata ou insensata? Pense, talvez você esteja aí, nos assistindo, e os seus filhos estejam no quarto agora, sua esposa, o seu marido esteja em alguma parte da casa, descontentes com o ambiente da família. Então é hora de refletir, é hora de voltar à sensatez. Amém. Há tempo para isso, e Jesus está nos usando aqui para falar com você. É tempo de restaurar isso. E lute para que isso seja restaurado. É responsabilidade sua exercer o sacerdócio da sua casa. É responsabilidade sua tomar o controle da sua própria vida. Amém. Deus te deu a capacidade de raciocínio, uma capacidade extraordinária de restaurar as coisas, né? de se levantar novamente e começar a fazer o que é certo. Tome essa decisão a partir de hoje. Viva de forma sensata. Que as pessoas que embarquem na sua vida a partir de hoje possam embarcar sabendo que chegarão a um destino seguro. Glória a Deus. Isso mesmo. Amém? Você que produz conteúdo na internet, entregue a sua proposta às pessoas próximas a você. Isso. É isso mesmo. Entendeu o que eu falei, Ítalo? Perfeitamente. Entregue o que você está propondo às pessoas próximas a você. Isso. Seja uma bênção primeiro aquelas que são próximas a você. Porque os que estão distantes. É? Perfeito. Por isso que o ambiente, muitas vezes, da igreja, um ambiente de luz, é tão difícil para algumas pessoas estarem, porque tudo manifesta. A verdade aparece. Aparece. Não tem maquiagem. Não tem como botar máscara de cera, porque o próprio ambiente derrete a máscara, né? Porque a Bíblia diz que nós cremos, e não sei se você acredita, mas nós cremos que o Espírito Santo é um fogo abrasador. Isso. E o fogo derrete a cera. Meu Deus do céu! Derruba Então todas é as tempo máscaras. de arrancar, não é nem de arrancar, é tempo de derreter essas máscaras de cera. De viver de fato quem somos, né? Ah, mas eu não sou lá essas coisas todas, mas a Bíblia pode te fazer uma nova criatura. Em Cristo você pode ser uma nova criatura e viver uma vida de fato que glorifique a Deus, que seja agradável aos olhos de Deus e que de fato seja uma bênção na vida de outras pessoas. Foi o que Deus disse a Abraão: vai, Abraão, e ser tu uma bênção. Construa isso, tá certo? Ah, mas eu não sei se dá mais. Claro que dá. Há esperança. Deus é Deus e pode restaurar, pode fazer o impossível se tornar possível. Agora, você precisa empreender esforço para isso. Isso. Amém? Amém. Então, amados, vamos para as nossas considerações finais. Ítalo, Naldo, o que é que vocês colocam aí como... E a gente tem que... Glória a Deus. Nós, né? Colocamos também nesse posicionamento, temos que ter cuidado com aquilo que colocamos em nosso coração, né, para que isso não venha nos levar para distante do Senhor. Isso. Essas são minhas considerações finais, meu pastor. Isso. Tem que ter cuidado do que a gente gera e coloca em nosso coração. Amém. Que bênção. Amém. Ainda sobre altares de carne, se você está num relacionamento abusivo consigo mesmo, Isso. que não consegue encontrar beleza nas outras pessoas, né? Se liberte disso. Se você está num relacionamento abusivo com outrem, no sentido de estar sendo escravizado, busque a Deus. A palavra de Deus, ela nos chamou para a liberdade, né? Então, eu creio que em Deus nós encontramos o sentido original do amor e da perfeita adoração. Adorar somente a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Queridos, e mais uma vez nós pedimos a você que nos acompanhou até aqui, que compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se você de repente julga que é importante outras pessoas ouvirem o que você acabou de ouvir, verem o que você acabou de ver, compartilhe esse conteúdo com ela. Pede para que elas inscrevam-se no nosso canal, porque toda semana nós temos um podcast abençoado para estar edificando a sua vida e a sua casa. Amém? Esperamos em Cristo
Que você, a partir de agora, tome as decisões certas, se relacione com as pessoas certas, que você traga para o seu contexto de vida as pessoas certas para que você cumpra o propósito de Deus pré-determinado. E que você não esqueça de pensar sobre isso. Há uma eternidade que nos aguarda. E lá, meu irmão, lá só entrará aqueles que de fato, nessa vida, honraram, reconheceram e adoraram ao Deus único. Glória a Deus. O Senhor Todo-Poderoso. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a maior expressão de amor. Isso. E que em carne, disse todas as vezes: eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Que possamos ter não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Veio e cumpriu exatamente à risca aquilo que deveria cumprir, pois ele adorava ao único e soberano Deus, que era o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Então, que você possa ficar com essa reflexão, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Um abraço.